Sou Horácio Rodrigues, o filho mais novo do mestre Zé Caboclo. Comecei na arte ainda criança, com 8 anos de idade, fazendo pecinhas mais simples, como brinquedos, o chamado Boi Bandeira, né, que é um personagem do Reisado. Então foi a minha primeira obra de arte que eu comecei a vender assim comercialmente. Passei a já apurar algum dinheirinho, né, com esse trabalho, né? Sempre inspirado na obra dos meus irmãos mais velhos, porque meu pai, da minha mãe também, né, que fazia as panelinhas, minha mãe Celestina. Então eu aprendi assim mais com os irmãos mais velhos e com a minha mãe, né? Porque tenho pouca lembrança dele. Quando ele faleceu em 1973, eu tinha apenas 7 anos. Mas eu tenho uma lembrança assim viva dele na minha memória, né? Então eu comecei a fazer essas pecinhas, como os boizinhos, né? E depois, ao passar do tempo, fui aperfeiçoando, aí passando a fazer os bonecos. E hoje em dia, até hoje, eu sobrevivo da arte e tenho um trabalho muito vasto, em vários tamanhos, vários tipos de trabalhos. E sou muito feliz, né, por fazer parte desta linhagem, né, do mestre Zé Caboclo, da arte figurativa, que ele foi contemporâneo, né, do mestre Vitalino, começou fazendo trabalho com o mestre Vitalino. Então eu sinto muito orgulho de participar, e meu desejo é que cada vez mais possa levar à frente para as próximas gerações, né, essa arte nossa que é linda e maravilhosa. Meu nome é Paulo Rodrigues da Silva, filho do mestre Zé Caboclo, sou o segundo filho do mestre Zé Caboclo. O maior ensinamento foi a educação em primeiro lugar, e depois a gente aprendemos com ele a arte de barro, e até hoje nós continuamos nela. A maior lembrança é que ele era um grande religioso, ele era um exemplo de vida, sempre foi para todos nós e os que conheceram ele. Foi a humildade, né, com todo mundo, e a sobrevivência também com familiares, com todos. Graças a Deus foi o ensinamento que ele deixou. Ele queria que a gente estudasse, mas a gente sempre queria continuar na arte mesmo. Sou Antônio Rodrigues da Silva, o terceiro filho do mestre Zé Caboclo e Celestina Rodrigues de Oliveira. Estou aqui para falar um pouco da vivência com meu pai Zé Caboclo. O grande mestre Zé Caboclo deixou grandes ensinamentos para nós, primeiramente através da educação que nos deu, o incentivo de um cidadão que era muito respeitado aqui na comunidade, todo mundo gostava dele. Contemporâneo do mestre Vitalino, começou na arte no final dos anos 40 para 50, a chegada do mestre Vitalino aqui, e deixou um grande legado para a família e para o Brasil. O maior exemplo que meu pai deixou foi os ensinamentos, a educação, a preocupação com a família, com o bem-estar da família. Sempre se preocupava com o bem-estar da família, e a gente se criou respeitando e aprendendo, né? Foi uma escola de arte que a gente começou muito cedo e depois se transformou em arte mesmo, né? Ele era mestre do barro e a gente começou trabalhando na roça, que ele gostava também da roça, e
Aí depois dos 15 anos, mais ou menos, antes a gente trabalhava preparando a matéria-prima, o barro, né? Ajudando a pintar as peças. E aí depois a gente foi se interessando pela arte também, para fazer alguma coisa no barro. Eu sou Socorro Rodrigues, a quinta filha do mestre Zé Caboclo, que nós o tempo todo sempre sempre gostamos muito do meu pai, porque ele sempre foi um pai maravilhoso. O maior ensinamento, em primeiro lugar, a honestidade, a fidelidade dele com a família, com todos que conhecia ele. E também ele sempre se preocupava com nós, os filhos, para que nós fôssemos para a escola, que estudassem. E também, aí no caso, nós as mulheres sempre ficava em casa, ajudando a nossa mãe e já pegando no barro para trabalhar. E ele sempre nos orientando em tudo. Assim, foi de uma grande importância, porque nós aí já fomos também aprendendo a pegar no barro, a fazer as peças, e daí pegamos gosto, que até hoje, graças a Deus, é do que vivemos, e só temos boas lembranças dele. É sempre ele que era aquela pessoa que nós, quando criança, ele sempre inventava até brincadeira com nós, brincava, trabalhando e também brincando e sempre participando de tudo. Muitas vezes nós era quem saía para passear, saía mais com ele, né? Porque por conta que eram muitos filhos, o meu muitas vezes saía com ele. Aí minha mãe ficava com os outros menores, outra hora era ele quem ficava e nossa mãe saía, minha mãe Celestina Rodrigues. Então, umas sempre boas lembranças. E também do grande legado que ele deixou da arte, do barro, que é de que até hoje nós vivemos. Eu sou Carmélia Rodrigues da Silva, filha do ceramista José Caboclo, com Celestrina Rodrigues de Oliveira. Sou a sexta filha deles. Muitas coisas boas, muito. Ele era um pai, um amigo, um companheiro. Admirava muito a convivência deles. A gente via numa paz, nunca via discussão deles, e eram o que a gente queria, falava, eram uns pais ótimos. Continua aquelas mesmas, lembro muito os conselhos que ele dava a gente, o trabalho, gosto muito do trabalho. Comecei, eu criança, perto dele, fazendo os cavalinhos, peças para brincar, mas minhas irmãs. Depois aí comecei a fazer os bonequinhos, a miniatura, e graças a Deus hoje em dia trabalho, faço vários tipos de trabalho e lembro demais dele. Eu sou Marliete Rodrigues, a sétima filha do mestre Zé Caboclo e da artesã Celestina Rodrigues. O maior legado que papai deixou para mim foi a experiência de vida, a educação, o cuidado, o amor e a arte. Ele foi um pai maravilhoso, foi um bom amigo, um bom esposo, deixou um exemplo de vida para todos da família, todos meus irmãos e todos os amigos que o rodeavam. Ele tinha um amor muito grande por todos nós e educou a gente com muito cuidado para que a gente pudesse ter uma educação muito importante, com estudo e um ensinamento também de vida com a arte. Muito cedo eu comecei a trabalhar, observando o que ele fazia, o que a minha mãe fazia,
E as minhas irmãs começaram primeiro que eu, a Helena, a Maria de Socorro. E aí eu comecei também a trabalhar fazendo os brinquedinhos e muito cedo eu tive um interesse muito grande pela arte, de estar sempre copiando o que ele fazia e admirando. Eu era muito de observar tudo que ele fazia, que a minha mãe fazia. Foi aí que eu comecei o encantamento pelo trabalho com barro. Estou aqui para falar do meu pai, toda a história do meu pai, Zé Caboclo, também dos 100 anos de vida dele, que encerrou o centenário dele agora no dia 28 de março. E então é sempre uma satisfação estar sempre falando da história da vida dele, que quando criança veio junto com os pais do sítio Campos, onde morava, lá próximo do mestre Vitalino. Então veio desde criança, que a minha avó, a mãe dele, trabalhava também, era uma artesã que fazia as peças utilitárias, e ele desde criança também já pegava o barro para fazer algum brinquedo, e daí por diante. E ficou morando aqui no Alto do Moura. Depois, quando conheceu a minha mãe, Celestina Rodrigues, e se casaram, e também ainda aí fazia sempre os brinquedinhos, coisa de barro, e também vivia com outras profissões, de agricultor, e também sempre com artesanato, né? Com barro, que fazia os brinquedinhos, onde ia vender com a minha bisavó, Maria Tereza, na feira. Então, depois, quando ele se casou em 47, quando ele se casou, aí foi a época que o mestre Vitalino veio do sítio Campos para aqui, começou a fazer as peças, e daí por diante que ele começou a fazer a peça, a arte figurativa, junto com o mestre Vitalino e mais outros artesãos também. E daí por diante foi sempre a vida dele de trabalho com a arte, de criatividade. Criou muitos personagens, como criou o Reisado, juntamente com o meu tio Manuel Dócio. Ele criou o Maracatu, a dança do Recife, e daí por diante. E a gente sempre, quando fomos nascendo, vendo ele trabalhando, e a minha mãe também, que era uma artesã, via trabalhando, e nós ali já pegava o barro para fazer os nossos próprios brinquedos, e daí por diante. Graças a Deus, até hoje, nós estamos nessa profissão e sentimos muito orgulho do nome dele, do meu pai, Zé Caboclo, grande mestre. Agora eu vou passar para meus irmãos. Eu tenho lembrança que quando eu criança ainda, e meu pai trabalhando nas peças, eu ajudava ele na feira. Muitas vezes ele ficava na feira em Caruaru, e eu ia para Recife levar encomendas, alguns pedidos de peças que ele tinha lá no Mercado São José, em Recife, ou então em algumas lojas por lá, por Recife. E quando eu voltava à tarde, ele estava na feira com o banco, e a gente terminava de guardar as peças e ia fazer a feira para casa. Lembro também que antes da arte de barro, ele trabalhou na agricultura, e a gente criança também ajudava ele no roçado, e depois fomos aprendendo a trabalhar também em peças de brinquedo para criança, de barro, e depois comecei fazendo os bonecos, aprendendo junto com ele. E até hoje a gente continuamos nesta arte maravilhosa que ele deixou para nós. E sei que já fez 100 anos, né? Se ele fosse vivo, era 100 anos já que ele de vida. E nós estamos aqui muito felizes com essa arte maravilhosa que ele deixou. Continuando falando da história
nosso pai, como já foi dito, né, que a pessoa que ele foi, que representou para todos nós, e a luta que ele viveu, naquela época as coisas não eram fáceis, como hoje tem muita facilidade, mas naquela época tudo era difícil, mas ele lutando sempre pelo bem-estar da família, se preocupando com toda a família, e incentivado pelo mestre Vitalino, como já foi dito. Quando foi no ano de 63, ele foi convidado pelos sindicatos bancários do Rio de Janeiro para participar de uma exposição no Rio de Janeiro. Ele foi participar dessa exposição e a gente ficamos aqui na expectativa dele trazer boas lembranças, boas coisas para nós, filhos, que ficamos aqui aguardando, né? E quando ele chegou, disse, a feira não foi muito boa, a exposição não foi muito boa, porque já estava no começo da Revolução de 64, mas mesmo assim valeu a pena. Ele chegou animado. A gente morava num casebezinho, fomos criados tudo numa casinha pequena. Quando ele chegou, aí já contratou um pedreiro, começou a construção de uma casa melhor, para dar mais conforto para a família. E só que quando terminou de levantar a casa e cobriu, acabou o dinheiro. Mas depois um compadre dele, que era o pedreiro, disse, não, compadre, não se preocupe não, vamos terminar a sua casa. Eu vou terminando a casa e quando o senhor puder, o senhor vai me pagando. E assim foi feito. E ele sempre incentivado pela arte, né? Trabalhou muito no começo ao lado de Manuel Dócio. Os dois, o cunhado dele, trabalharam juntos. E o mestre Vitalino tinha um grande apreço por ele, era uma grande amizade, chamava ele de primo. Apesar de não ser da família, mas chamava ele de primo. E assim a gente foi crescendo e admirando e aprendendo, né? Quando tinha, ele recebia encomendas grandes, a gente ajudava a pintar as peças. Tinha uma empresa do governo, a FENEARTE, no Recife, que fazia grandes encomendas, grandes pedidos. A gente pintava as peças, preparava. Quando ficava pronto, ele ia levar em Recife. E assim a gente foi crescendo e tomando gosto na arte, né? Aí depois dos 15 anos eu comecei a trabalhar na arte, incentivado por ele, comecei fazendo os agricultores, que é o que a gente aprendeu desde criança, trabalhar na agricultura. E depois fomos criando outros temas, né? Outras coisas novas. E depois surgiu a FENEARTE, criado pelo governo Jabas Vasconcelos, que foi uma grande coisa de importância para toda a cultura, toda a arte de boneco do Alto do Moura, né? Ainda hoje a gente participa da feira, do Salão de Arte da FENEARTE. Isso aí foi um grande incentivo para os artesãos. E por esse motivo nós estamos aqui, reunidos e continuando, contando essa história maravilhosa que nosso pai deixou, uma história de vida, para a família, para os filhos, para Pernambuco e para o Brasil. Continuando a história, eu quero falar um pouco também das participações que eu tive com minha arte, né? Em 76, eu fui com a minha irmã Socorro, a convite de nosso amigo Raimundo, que morava aqui no Alto do Moura. Passamos quase um mês lá. E eu participei lá de uma exposição lá junto ao Manuel Vitalino, na Aliança Francesa. Conhecemos o Rio de Janeiro, aí Socorro. Raimundo deu uma força a gente, levamos umas peças para vender. E foi a primeira experiência assim, de a gente sair para fora daqui de Caruaru, né? E para mostrar nosso trabalho e para vender alguma coisa, né? Em 86 participei a Bienal do Ibirapuera, participei lá na feira, foi muito importante, através do governo do estado, a gente fomos convidados. E depois participei de uma exposição no Parque Barigui, em
Curitiba, foi muito importante também. Em 1999, eu ao lado de Manuel Dócio, Luiz Antônio e Ademilson, participamos de uma exposição no Rio de Janeiro novamente. Foi uma boa experiência. Na parte financeira conseguimos um bom dinheiro também, né? E em 2005 foi a minha maior façanha, que veio um convite aqui para a gente participar do Ano do Brasil na França. Aí se reunimos a família e fizemos uma reunião para escolher uma pessoa para ir para a feira. E aí a sorte caiu para mim, né? Para eu representar a família e representar o Brasil no sul da França, em Nancy. Foi uma experiência muito boa, nunca tinha andado de avião. Eu confesso que a ida foi boa, que nem de restaurante. Na volta eu fiquei um pouco nervoso, porque não é fácil, né? A gente, quando entra dentro do avião que fecha as portas, aí só Deus para resolver a situação, né? Mas graças a Deus deu tudo bem. E foi uma grande experiência para mim, um grande aprendizado. E a gente vai crescendo, né? Crescendo com essas coisas, com o incentivo que a gente recebe das pessoas, através da arte, através da recompensa, né? Também a recompensa que a gente recebe, não só financeira, mas o incentivo, é um incentivo grande que a gente tem, de ter força para continuar e não deixar essa arte morrer. Agora eu vou passar para Socorro. É isso, a gente sempre temos muito que falar da nossa arte, né? Do nosso trabalho, principalmente do nosso pai, Zé Caboclo, por conta de que foi muitos anos ele trabalhando sempre na arte, e nós continuamos, a família, com todo o interesse de repassar a nossa arte. Como já tem muito dos sobrinhos, netos do meu pai, bisneto, que já estão tudo caminhando nessa arte, e a gente sempre nesse interesse de repassar, que é para deixar para toda a vida, porque é uma arte maravilhosa, assim. Nós vivemos, todas as famílias, e graças a Deus sempre procuramos nos unir, repassar para as pessoas, ensinar, e é isso aí. E a gente está muito feliz hoje dando esse depoimento, falando mais uma vez do nosso pai Zé Caboclo. A nossa história, os nossos trabalhos na arte, teve uma época que eu passei uns 3 anos em São Paulo trabalhando em firmas, outras firmas, mas logo voltei para cá e continuei na arte. Construí a casa, casei e continuei na arte e participei de várias feiras pelo país, como em Curitiba, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasília, e isso foi lá para os anos de 71 para 73, que eu trabalhei em outras firmas. E depois eu continuei na arte e até hoje só viajamos assim para fora para participações de exposições e feiras. E somente com a arte de barro, e graças a Deus até hoje continuamos nessa arte maravilhosa. Para mim é uma grande importância o centenário do meu pai Zé Caboclo. Uma história muito linda, né? Ele viveu muitas experiências de vida com o mestre Vitalino, que foi um grande amigo dele. Quando ele veio morar aqui no Alto do Moura, em 1923, ele estava entrando para os 2 anos de idade, quando meus avós vieram morar aqui no Alto do Moura, mas já tinha amizade com a família do mestre Vitalino lá no Sítio Campos, onde o meu pai também nasceu. Foi onde o mestre Vitalino nasceu e viveu até 1947.
E aí, desde meu pai criança, que trabalhava vendo a minha avó, Josefa, trabalhar com trabalho utilitário, com as jarras, com panelas, junto com a minha tia Maria José. E meu pai começou fazendo os brinquedinhos, os cavalinhos, o ferrinho, brinquedinho para menino e para menina brincar. E aí, já garoto, levava o trabalho para a feira, junto com a minha bisavó, que era a avó da minha mãe. Já começaram a ter amizade e conhecimento desde criança, aqui mesmo no Alto do Moura, que a minha mãe nasceu aqui, no Alto do Moura, e eles já viveram as experiências, indo para a feira de Caruaru, levar o seu trabalho para vender. E aí, quando eles cresceram, resolveram a se namorar e casaram, e viveram muito felizes, tiveram 11 filhos, 3 faleceram quando criança, 2 meninos e uma menina, bebezinho, e 8, 4 homens, 4 mulheres. Estamos aqui contando a história, estamos vivos, dando continuidade à arte de papai, que foi uma história muito linda, e a gente tem um cuidado muito grande, né, para preservar, valorizar tudo que ele deixou de bonito, de maravilhoso, com uma experiência de vida que teve aqui no Alto do Moura. Foi um homem muito religioso, era muito envolvido na Igreja Católica, aonde resolvia todos os assuntos, para assuntos de missas, assuntos de batizado, de confissões, era com ele. E participava também da Sociedade São Vicente de Paula, foi presidente 13 anos, que também fazia um trabalho muito lindo, era como cuidando das pessoas que fossem necessitados, que precisavam de ajuda. E ele era muito envolvido com esse cuidado muito grande, que tinha não só com o trabalho, mas também com a comunidade do Alto do Moura, o cuidado com as pessoas. Foi uma pessoa que deixou um exemplo de vida muito bonito. Quando em 22 de junho, quando ele faleceu em 1973, não houve nenhuma festa junina aqui no Alto Moura. Todo mundo respeitou, ficaram muito sentidos pelo seu falecimento, porque era uma amizade muito grande, uma união muito linda que existia. Todas as pessoas aqui no Alto Moura, não só a família, os parentes, como os amigos, os outros artesãos. Então é uma história de vida que a gente carrega e está sempre lembrando, vivendo a experiência. Hoje é diferente a vida da gente, o nosso trabalho. A gente evoluiu muito, criando, seguindo o que ele deixou de exemplo, de arte, o estilo que ele sempre criou. Ele procurou um estilo próprio, não é? Passou um bom tempo copiando o que o mestre Vitalino criou, mas depois ele começou a criar seu estilo próprio, sua característica, né? O trabalho dele tinha uma característica própria, né? Criou muitas coisas, como cenas religiosas, como o maracatu, muitas cenas também do dia a dia, e ele era muito cuidadoso com tudo que fazia, né? Estava sempre querendo aprender, descobrir coisas novas, procurava dar muito movimento no seu trabalho era uma expressão que ele sempre colocava nas suas figuras, nos seus bonecos, uma expressão muito forte assim, de movimento, do olhar. E a gente começou a observar muito cedo tudo isso que ele fazia, que ele criava. Foi um grande ensinamento para a gente, né? E eu vivi uma experiência muito boa com ele, apesar que eu, com meus 16 anos de idade, foi quando ele faleceu. Eu estava completando meus 16 anos de idade, mas esse pouco tempo que eu convivi com ele foi uma riqueza de vida. Cheguei até a participar de trabalhos com ele, observando muito o que ele fazia, as histórias que ele contava, e a gente preserva com muito cuidado, com muito carinho. Eu lembro muito bem de 1972, ele estava sendo convidado para participar de uma exposição com seu trabalho lá em Paris, na França. E aí foi convidado pela Itamaraty. Então veio a revista Enciclopédia fazer uma entrevista
com ele em agosto de 1972. E tem a matéria, eu tenho essa revista guardada, falando da história dele, do desenvolvimento de trabalho que ele estava tendo e que estava sendo convidado para ir à França com o seu trabalho, né, em Paris, que por enquanto ele ainda já estava começando a aprender algumas coisas francês para se comunicar lá com o pessoal, mas aí foi uma brincadeira que a revista colocou. E aí ele, antes de um ano depois, ele ficou doente e muito rápido faleceu. Não deu tempo de fazer essa viagem, de fazer essa exposição que ia ser tão marcante para a vida dele, né? De viver uma experiência, ir para o exterior. E ele ficou interessado, aí eles falaram, vá se preparando, fazendo seu trabalho, vá criando, que a gente vai estar providenciando, mas aí não aconteceu. E aí eu fiquei pensando, meu pai não foi permitido por Deus essa viagem acontecer para ele, mas eu acredito muito que um dia eu possa ir, ou um dos meus irmãos, possamos ir no lugar dele, fazer esse trabalho, divulgar a nossa arte, do Alto do Moura, fora do Brasil. E aí, 22 anos depois, em junho de 1992, eu estava indo para a França a convite do governo do estado para mim participar de uma feira que foi comemorado era o Brasil na França, em Nancy, e eu tive esse prazer, essa honra de ir representar o Alto do Moura a nível de estado de Pernambuco, com o meu trabalho, com o trabalho da minha família, dos meus irmãos, de alguns sobrinhos. Para mim foi uma honra, uma alegria muito grande estar indo à França fazer um trabalho e lembrei que alegria, que satisfação, que emoção poder estar indo na França com o trabalho de todos nós, com o nome do Alto do Moura, representar. Não foi só essa viagem, cheguei um ano depois ir a Lille também fazer uma exposição muito importante e fazer demonstração. Lille na França também. E um ano depois eu também estive em Saint-Éloi, na França, que foi outra participação de feira muito importante. Viajei também a Portugal, estive em Portugal na comemoração dos 500 anos do Brasil, em abril de 2000. Fui convidada pela Impetu para representar o estado de Pernambuco com o meu trabalho, o trabalho dos meus irmãos, fazendo uma exposição no Shopping Colombo, em Lisboa. Tive esse prazer e essa emoção de estar lá fazendo esse trabalho. Como também estive em Vila Nova de Famalicão, em Portugal, participando de uma feira internacional, junto com o meu tio Manuel Eudócio e o meu compadre Severino Vitalino. Foi também uma participação muito importante para todos nós, não só para nós que fomos, como também para o Alto Moura. E aí eu passei a me interessar muito pela arte, criando, procurando meu estilo próprio, fazendo cenas de vários tamanhos, mas a minha especialidade é a miniatura, porque eu gostei muito de trabalhar com a miniatura, vivendo essas experiências, observando o trabalho da Socorro, minha irmã, que a Socorro já fazia as miniaturas, mas quando eu passei a fazer, já fui diminuindo, fazendo bem menor do que o que ela fazia e fiquei sendo reconhecida mais pelas miniaturas, que chego a fazer até com 2 centímetros, e 5, 3, 4 centímetros de vários tamanhos. E meu maior interesse é esse, é estar sempre aprendendo, criando, é sempre procurando criar e observar muito o que eu estou fazendo para ver se posso melhorar mais, como também o cuidado de fazer, passar, né, a arte para o futuro, para as pessoas que estão começando, sempre ajudar, incentivar para que essa nossa arte dê continuidade para toda a vida. E aí eu me sinto muito realizada, muito feliz, porque também fiz várias viagens aqui no Brasil, representando o Alto do Moura,
congressos de agente de viagens, estive também em São Luís do Maranhão, estive em Teresina, São Paulo, Rio, Brasília, no Paraná, em várias cidades do Paraná, Curitiba, Cascavel, e estive também em Foz do Iguaçu, em Florianópolis também, como também vários trabalhos que fiz aqui, né, na minha cidade, em Caruaru, em Recife. Participo todos os anos da FENEARTE, com o trabalho de toda a minha família. Eu sou muito feliz e realizada, porque já ganhei vários prêmios na FENEARTE. Fui homenageada no São João de Caruaru em 2016, como também conduzi a tocha olímpica representando o Alto do Moura, quando a tocha passou aqui em Caruaru. Para mim foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande de poder estar marcando ali a minha presença e participar dessa história tão importante que é viver da arte e estar sempre marcando, contando com o meu trabalho, com o que eu faço, para que eu possa participar dessa história, né, da minha cidade, com a arte. Aqui, todos meus amigos aqui do Alto Moura, os artesãos, tenho uma amizade muito grande com todo mundo. E o melhor de tudo é você fazer as coisas com amor, com carinho, com dedicação. Hoje estou muito feliz. Recebi o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco em agosto de 2021. Estou muito agradecida, muito grata. Quero continuar fazendo minha arte com muita alegria e sempre lembrando do legado que meu pai deixou. Essa história é muito linda, que foi um homem que deixou uma história muito linda, como o mestre Vitalino, como o meu tio Neodócio e outros que já se foram. Eu vou passar um pouquinho agora para o meu irmão Horácio, para ele falar um pouco também da sua experiência de vida com o trabalho e com a convivência aqui no Alto do Moura. Bem, depois que eu comecei fazer trabalhos mais diferentes, né? Então eu comecei também a fazer exposições, participar de feiras, né? Já ministrei oficinas de arte no Museu Popular de Recife, também em Curitiba, no Museu Alfredo Anderson, também em São Paulo, no Sesc Pompeia, que fui junto com minha irmã Socorro. Foi uma experiência muito importante, que a gente mostrar a nossa arte, né? A nossa arte figurativa para o pessoal lá do Sudeste. E também participei de várias feiras pelo Brasil, né? Como em Curitiba, em Brasília, Rio de Janeiro e vários outros locais, né? Belém do Pará, que eu sempre estive participando, além da FENEARTE, que a gente sempre participa todo ano, sendo agraciado já com obras premiadas no Salão de Arte da FENEARTE por algumas oportunidades, e sempre naquele sentimento de sempre bem representar a nossa arte para que ela permaneça nas futuras gerações, né? Então eu tenho essa preocupação de repassar o conhecimento para que no futuro outros artesãos possam continuar o legado, né, do nosso pai, o mestre Zé Caboclo, e da escola do mestre Vitalino. Eu vou passar um pouquinho a palavra para minha irmã Carmélia. O que eu tenho é muita saudade do meu pai, da minha mãe. Eu
Marliette, minha irmã, me animou muito. Eu participei de feira, ela deu muita força para mim. Eu fui para Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro. Eu participei da Providência, de uma feira que tem lá. No Recife, fui várias exposições. Gostei muito. A gente sair, conhecer, é muito bom, muito importante para a gente. E a vida da gente com o papai era uma coisa muito boa, a gente lembra muitas coisas boas. Sempre a gente lembra dele, eu gostava muito da igreja, a gente participava muito com ele, as festas das igrejas, ele levava a gente. Era uma coisa que só fica a lembrança, a saudade. A gente nunca esquece da vida que a gente teve, graças a Deus. Somos muito unidos, graças a Deus. Nós 8, tudo nós combina direitinho. Nós só tem de agradecer a Deus pela a vida, a lembrança do meu pai, de minha mãe. Nós só tem tudo de desejar tudo de bem na vida da gente. Vocês lembram de alguma história engraçada dele? Se quiser contar alguma história, alguma coisa que você lembra? Eu tenho pouca lembrança dele, mas eu sei que ele era uma pessoa muito alegre, era carismática, assim, gostava de até tirar brincadeira, né, com a mãe dele, né, mandava as meninas, mas ele sabe melhor falar essa história. Era uma história muito engraçada que a gente guarda na lembrança e está sempre lembrando, porque a casa dos pais de papai, do meu avô José Caboclo, que se chamava também José Caboclo, e a minha avó Josefa, era poucos metros, coisa de mais ou menos, acho que uns 200 metros, da casa que a gente morava para a casa deles, no mesmo lado aqui, nessa mesma rua aqui, Mestre Vitalino, aqui no Alto Moura. E aí a minha avó, ela não queria que a gente chamasse ela de vovó, era para chamar só de madrinha. E papai achava muito engraçado. Mas por que, mãe, a senhora não quer que os meninos lhe chamem de vovó? Porque eram os únicos netos que ela tinha, era nós 8 e as 2 filhas, que era Marluce e Nerine, filha da minha tia Maria José. Porque eles tiveram muitos filhos, mas só conseguiram criar 2, que foi papai e a minha tia. E aí ele achava muito engraçado, ela dizia, não é para chamar vovó não, é madrinha, é para chamar madrinha. Aí papai dizia, vá lá na casa de mãe, juntava a gente, eu, Socorro, Carmélia, os menores, que era o José Antônio. Vão lá na casa de mãe, chegue lá, entre e diga, benção vovó, a senhora está bem, vovó. E depois vocês veem o que ela vai dizer. Aí ficava rindo muito. E a gente ia correndo, chegava lá, vovó, benção vovó. Ela dizia, que negócio é esse de vovó? Isso é seu pai que está inventando isso, né? As brincadeiras dele. Ela ficava brava, e quando a gente voltava, aí papai dizia, e aí? O que foi que aconteceu? Ah, papai, madrinha ficou aperreada lá, zangada. Disse que foi o senhor que fez isso. Isso é ele que inventa, José que inventa isso. E aí ele ficava rindo muito, achava muito engraçado. Mas ela tinha assim um carinho tão grande por nós, e a gente ia para lá. Ela dava, depois a gente voltava, ela dava o lanchinho da gente toda tarde. Porque tinha muito cuidado com a gente, muito amor. A gente fomos criados com muito carinho, com muito amor, muito cuidado. Papai ensinava a gente a rezar, na hora de dormir. Todo mundo fica de mão posta, vamos rezar, pedir a Deus uma boa noite. A gente aprendeu muito cedo, ter a fé em Deus, ter a nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mamãe e papai, eles eram umas pessoas de muita fé. E muita confiança em Deus. Então a gente somos muito felizes por isso, por eles ter dado essa educação, esse ensinamento. Eles não tinham estudo, mas ele tinha um amor muito grande, um ensinamento muito lindo que passou para a gente. E a gente
continua com esse cuidado, a gente se reúne, conversa, assuntos do trabalho, assunto que a gente está interessado a criar, peças diferentes. A gente, como estamos se preparando para um trabalho novo, participar de uma exposição, a gente está sempre conversando, pedindo apoio um ao outro. Isso é muito bom, nos dá força para a gente dar continuidade e passar para a nossa família, que já tem 17 netos, né, do meu pai e de mamãe, e agora já tem 20 bisnetos. Agora, no mês de agosto, vai vir uma bisnetinha completar 21 bisnetos. E os que estão interessados, a gente está passando a arte com muito interesse, com muito cuidado, para que dê continuidade e que a gente possa ser sempre feliz com essa experiência de vida muito linda que nós temos, graças a Deus. Só temos que agradecer a Deus. Vou passar para a Carmélia. Também, a Antônia está lembrando também que papai era muito de participar de Romaria, do Juazeiro, e também as visitas do Infrecheira em Santa Quitéria, em São Severino do Ramos, em Paudalho. Ele gostava muito de participar de romarias e fazer passeios com a gente. A gente estava sempre passeando nos finais de semana aqui na cidade. Ele tinha muito cuidado, assim, para procurar nos distrair, a gente ter uma vida... Desfile de 7 de setembro. Desfile de 7 de setembro todo ano, a gente não perdia um, lá na Rua da Matriz, em Caruaru. Ele era uma pessoa, assim, altamente social, assim, ele estava sempre presente na vida, tanto aqui do Alto do Moura como na cidade, as festas de igreja. O centenário de Caruaru, não foi? Que foi em 1957, foi o ano que eu nasci. Ele foi para a festa, chegou em casa encantado. Celestina, foi uma festa muito linda, a festa dos 100 anos de Caruaru, mas mamãe não pôde ir porque ela estava grávida, me esperando, né? A festa foi no mês de maio e eu nasci no mês de setembro. Ela não pôde ir, porque também tinha Carmélia, que ainda era um bebê, e ela não pôde ir. Mas ele chegou encantado, né, contando a festa. Ele era assim, muito feliz com tudo isso que ele vivia e passou essa alegria, essa felicidade para todos nós, graças a Deus. Vou passar um pouquinho aqui para a Carmélia, que ela quer falar mais um pouquinho também da história. Eu lembro, quando a gente era criança, nós terminava de jantar, eram os 8 filhos, com eles 2 era 10. Aí terminava, aí ele ia contar aquelas histórias, passar muita experiência para a gente, para nós ter cuidado. Um silêncio que o menor pegava dormir, assim, se escorava na mesa dormindo e ele contando aquelas histórias. Isso foi uma coisa muito importante, marcou muito na vida da gente. Uma coisa da gente nunca esquecer, dessa cena que a gente passou com ele. Foi um pai teve muita coisas boas na vida da gente. Eu lembrando também que quando a gente começamos a trabalhar tudo quando criança, que depois passamos a vender o trabalho. Eu, quando tinha na faixa de 8, 9 anos, já pude vender o meu trabalho, já conseguia fazer alguma coisa que dava para vender, meus brinquedinhos. E aí a gente mandava o meu irmão José Antônio vender ao lado do banquinho que o papai vendia lá na feira. Ele forrava um papelzinho no chão e vendia o trabalho da gente, os brinquedinhos meu, de Socorro, de Carmélia e dele também. E aí a gente ajudava nas despesas de casa, o dinheirinho da gente também, porque como a família era muito grande, tinha também os pais dele, que na época não resistia a receber benefício, ficaram idosos, não puderam mais trabalhar, e ele ficou sustentando os 2. Então, era 12 pessoas. Né? E aí a gente se criamos assim, nesse costume, nessa educação de poder, tomando gosto num trabalho e saber que, além das horinhas que a gente podia estudar, o outro tempo era para fazer algumas coisinhas para ganhar dinheiro e ajudar na despesa de casa. Então, para mim, para a gente todos, nós era muito normal. Estar sempre presente em tudo, né, na vida, experiência assim muito cedo que a gente vem de vida. De trabalhar, de poder
ajudar a fazer também algumas coisas quando ele tinha muito trabalho. A gente ajudava também na parte de pintura. Na época que a gente trabalhava quando criança, a tinta era feita em casa, era no fogo, ele ensinava a gente como era que preparava as tintas, comprava o verniz, o breu, comprava o querosene e os corantezinhos, que eram uns pozinhos, para fazer no fogo, e a gente fazia, aprendemos. Até para queimar, a gente estava do lado dele, observando quando ele ia queimar as pecinhas. Então foi muito bom, porque a gente participou de tudo, da vida, muito cedo. E o bom de tudo era a gente conviver noite e dia com ele. Ele estava sempre em casa, não tinha outro lugar para trabalhar, era dentro de casa, noite e dia, a gente junto, vivendo a experiência junto, em tudo, né, da vida. Então isso foi muito grandioso para todos nós. Hoje eu me sinto muito feliz com tudo isso e a gente está com esse cuidado grande. E na nossa família está sempre unido, é uma das famílias maiores de artesão daqui do Alto Moura, é a nossa família, a família Zé Caboclo, e a gente tem muito orgulho, muito agradecimento a Deus por tudo isso, pela união, por tudo que hoje somos. É de grande importância para nós, cada vez que nós se reúne, para falar da história da família e continuar, dar continuidade a essa arte, a esse trabalho, né? A gente tem a preocupação de continuar, né? Com nossos filhos, com nossos netos. Como lá em casa tivemos 4 filhos. Hoje tem 3, que faleceu uma filha, né? Mas já tive o prazer, tem a minha filha, minha terceira filha, Amanda, que é uma artista de mão cheia também, aprendeu arte, já está sendo admirada por muitas pessoas. E isso aí é um incentivo a mais, porque a gente já estou com 70 anos, né? Aí já estou pendurando na chuteira, tem uma artesã daqui do Alto Moura que fala que já pendurou a chuteira, né? Eu não pendurei ainda, mas estamos preparando para que essa história linda não venha morrer, né? E tenho 3 filhos hoje, 2 trabalham na arte, a Amanda e a Milton. A Amanda aperfeiçoou mais, começou aprendendo com minha irmã Carmélia. Hoje em dia já está dando lição na gente, né? E isso aí para mim é motivo de orgulho, e eu deixar esse legado, né? Passar esse legado para os filhos passar para os netos, e assim a gente continuar contando essa história maravilhosa que nunca pode morrer, né? Se depender da gente, ela vai viver, ela vai continuar até que nosso Deus permita, né? É motivo de alegria. A nossa família que sempre foi unida, graças a Deus, nós se damos bem com todo mundo. O povo chega aqui procurando a gente para conversar, para buscar experiência, e a gente está sempre ensinando, passando experiência, né? Esse legado a gente aprendeu com o mestre Vitalino, que teve umas pessoas que foram pedir para ele se ele queria registrar a arte dele, o trabalho, as criações dele. Não, todo mundo precisa de viver. Todo mundo pode fazer à vontade as peças que todo mundo precisa de viver. E esse legado que ele deixou, essa lembrança, essa humildade como um ser humano, como cidadão, a gente preserva isso com muito carinho, com muito amor. Passar para meu irmão Horácio para continuar. É sempre importante, né? A gente tá falando da nossa história, né? A nossa vivência de arte, e sempre preocupado com as nossas origens, né? Podendo aprimorar a nossa arte, mas sem fugir das nossas raízes, né? Que é muito importante para que no futuro nós tenhamos essa arte fortemente representada, né? Eu também tive
3 filhos, né, que aprenderam a arte. No momento não estão na arte do barro, mas passei a escola para eles, né, eles estão em outras atividades, mas quando possível poderão voltar a fazer também os trabalhos e assim a nossa história continua para perpetuar a nossa arte nas gerações futuras. Vou passar um pouquinho aqui para a Marliete. Quero lembrar que é um momento muito importante para toda a nossa família, esse centenário de papai. Está sendo muito marcante para a gente, porque ele foi uma pessoa que teve uma história muito linda, homenageado no Museu do Barro, que é o espaço, né, em homenagem a ele, Zé Caboclo. Nós ficamos muito gratos por essa homenagem, esse reconhecimento. Como também tem trabalho dele no mundo inteiro, não só dele quanto da gente, mas através do trabalho dele foi que o da gente acompanhou. Como chegamos a vender vários trabalhos para os Estados Unidos, para um setor lá que foi para um acervo, como também tem exposição do trabalho de papai na Suíça, tem em Portugal, tem na França, como aqui no Brasil em vários lugares, no Museu do Homem do Nordeste, no Museu do Pontal no Rio de Janeiro, Museu do Folclore também no Rio de Janeiro, e também com várias pessoas que são colecionadores. No mundo inteiro a gente tem contato de pessoas que dizem: olha, eu sou colecionador, tenho o trabalho de seu pai, nós somos muito admiradores pelo trabalho dele, pelo que ele foi, que era muito criativo, que criou um estilo próprio muito marcante, muito forte, e pela história dele, de pessoa que ele foi. Então é um motivo de muito orgulho a gente ter amizade com essas pessoas. Eles dão continuidade, comprando a nossa arte, começando pelo trabalho, a maioria começa pelo trabalho dos outros que já se foram, como o mestre Vitalino, meu pai, meu tio Manuel Eudócio, Zé Rodrigues, Ernestina, como outros. E aí eles começaram nessa coleção e hoje continua fazendo coleção com o nosso trabalho. A gente mostrando nossa criatividade, inovando. Hoje é tudo muito mais prático em tudo. Então, para mim e para toda a minha família, é um motivo de muito orgulho a gente estar vivendo esse centenário e nesse pensamento de continuar seguindo a arte, criando, procurando melhorar, divulgando, participando de exposições, de oficinas, como já fiz em vários lugares, e minhas irmãs também, meus irmãos, e também esse cuidado de passar o legado para futuras gerações, tanto da nossa família, dos nossos parentes, como também das pessoas amigas. Eu gosto muito de ter uma atenção muito grande por todo mundo aqui no Alto Moura. Se precisar da minha ajuda, eu estou dando para uma experiência de passar alguma coisa que, se a pessoa está com um probleminha no trabalho, eu preciso aqui de uma ajuda, a gente tem esse cuidado de estar sempre ajudando para a gente crescer junto e dar continuidade à nossa história, não só da nossa família, como todo o Alto do Moura. Então, é um motivo de muito agradecimento e de muito orgulho a gente está passando essa experiência de estar vivendo esse centenário do meu pai, que vai ficar marcado para toda a nossa vida. E futuro a gente já fica pensando no centenário de um da gente aqui, né? De qualquer um da gente aqui, dos irmãos. A gente está sonhando poder viver muito, poder fazer bastante trabalhos bonitos, estar sempre aprendendo e fazendo esse trabalho de passar a arte para que fique eterna. Eu muito obrigada, só tenho que agradecer muito, muito por tudo isso. Vou passar um pouquinho aqui para a Carmélia, para ela falar um pouquinho também. É uma coisa que a gente não esquece, né? O centenário do meu pai.
E eu tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Todos 4 trabalham na arte. E já meus netos é Emerson, Simone, Fábio. Fábio, ele faz mais trabalho de animal, uns boi muito bom, muito bem feito. E Olga faz miniaturazinha. E já tem um neto que está trabalhando. Já tem uns 3 ou 4 netos que está trabalhando, já está ganhando os trocadinhos dele, graças a Deus. Estamos continuando. E vamos, se Deus quiser, daqui a pouco é meus bisnetos e vai para aí afora. Vou passar agora para Socorro. É isso, falar do centenário do meu pai, Zé Caboclo, é sempre uma satisfação para todos nós. E quem tá mais próximo do centenário aqui do centenário aqui dos irmãos, no caso é a Helena, né, que não está aqui, foi a primeira, e o segundo é Paulo, que já está com 72, né? 71. 71. Então, mas aí, se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá, para também ser centenário e sempre carregando esse legado, né, do nosso pai, de trabalho, de repassar, é sempre a nossa preocupação, de repassar a arte para todos da família e outros que queira também, né? A gente se sente sempre muito feliz. E esse centenário só veio mais incentivo para todos nós, que sempre temos, graças a Deus. Sempre procuramos fazer, criar, e eu já participei também de todas as FENEARTE. Eu tenho participado desde do primeiro salão de arte, que eu coloquei umas peças, fui premiada no primeiro salão, fui premiada no segundo salão. O primeiro fui premiada com a peça O Pipoqueiro, o segundo com a Pamonhada. Em 2005 fui premiada com o Caminhão da Romaria, em terceiro lugar. E isso é tudo muito satisfatório para todos nós. Tanto que a gente, que nos serve muito, que é do que vivemos, né, do trabalho, mas também assim é uma honra a gente ser homenageado, ser prestigiado. E também tenho participado de feiras em outros lugares, em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, que sempre vamos. Fui até no Pará, em Belém, também participei de uma feira lá, e é sempre muito, essas feiras sempre traz mais divulgação, né? A gente vai, vende, pega encomenda, e é sempre muito importante para todos nós, né? E como a FENEARTE, que é uma das coisas boas também, que todo ano a gente participa, e é uma das melhores feiras, né, do ano. E assim vamos sempre dando prosseguimento. E como os trabalhos do meu pai, como já foi bem falado, já está espalhado, né, por todo o mundo. E essas pessoas também, a gente já tem nossos clientes, nossos colecionadores, já tem bastante pessoas que já colecionam nossos trabalhos. E a gente sempre, cada dia, se tem mais incentivo de criar, inovar e também fazer. Eu gosto muito de fazer aquelas peças também, as tradicionais, das cenas daqui do cotidiano, do que vivemos. Eu sempre gosto muito de fazer. Quem primeiro começou a fazer as brincadeiras de criança, na verdade, foi Marliette. Mas logo depois também eu comecei a fazer as brincadeiras de criança, porque era o que vivemos, né? Quando eu via meus irmãos sempre jogando bola de gude, jogando peão, e aí a gente já ficou tudo na lembrança. Faço também uma peça, banho de cuia, que era o que acontecia, né? Meus irmãos iam pegar água nos açudes, que nós não tínhamos água encanada, e aí a minha irmã, a mais velha, a Helena, para ajudar a minha mãe, aí já dava banho em nós,
tudinho banho de cuia, que era o que nós tomávamos, que não tinha água encanada. Aí isso tudo a gente já retrata no barro, né? E é sempre muito, muito importante para todos nós. Essa tarde hoje aqui, nós falando do centenário do nosso pai, é sempre muito bom. Muito obrigada. Continuando, depois do centenário do meu pai, Zé Caboclo, o nosso maior prazer é dar continuidade a essa arte maravilhosa que ele deixou, porque nos alegra a gente ver os filhos já trabalhando no barro, os netinhos também já se interessam pelos barros, e nós vemos muita aceitação, né? Tanto os turistas que chegam aqui, os colecionadores, pelo nosso trabalho. E isso, não só o centenário, como queremos viver mais, a família mais 100 anos, mais 200, trabalhando nessa arte maravilhosa daqui para frente. Se Deus quiser, estamos aí no nosso trabalho. Eu quero agradecer por esta oportunidade de estar participando dessa live, falando sobre o centenário do meu pai, que é muito importante para a gente, porque nós necessitamos dessas coisas mesmo. Eu quero muito agradecer pela oportunidade de hoje estar falando aqui do legado do meu pai, Zé Caboclo, também do centenário dele, que foi de toda importância para todos nós. Estou aqui para agradecer por essa tarde maravilhosa. A gente está aqui reunido falando do centenário do meu pai, da vivência com ele, dos incentivos que a gente recebe através das pessoas que compram o nosso trabalho. E para mim, isso não tem preço. A gente só faz somar cada vez mais na história, no legado maravilhoso que nosso pai deixou. É uma família unida, graças a Deus. Até hoje estamos aqui unidos, 8 filhos, todos 8 vivos, contando a história. E sempre com muito amor, com muita alegria. Agradecer pelo centenário do meu pai, as histórias que a gente contou, recordar muitas coisas boas que a gente viveu, que nunca esquecem. Hoje em dia eu passo para meus filhos, que eu vivi, nunca eu esqueço. E o centenário, tudo que a gente conviveu com ele. Foi um prazer enorme participar dessa live falando a respeito do centenário de meu pai, Zé Caboclo, que é um orgulho muito grande para minha família, para todos nós. Tá contando essa história e vamos continuar nesse compromisso de dar continuidade à história dele e a gente seguindo com o nosso trabalho, criando, renovando, incentivando a nossa arte para as futuras gerações. Só temos que agradecer muito a Deus, um momento maravilhoso e muito marcante foi estar nesse momento junto com meus irmãos falando sobre o meu pai, um homem que foi muito querido por todos nós, por toda a nossa comunidade, por toda Caruaru. Quero concluir agradecendo a todos, né, por essa oportunidade da nossa família poder se reunir, né, e falar um pouco da história, do legado do nosso pai, mestre Zé Caboclo, né. Então, mais um pouquinho da história dele, né, que nós transmitimos a todos vocês, para que possa todo mundo conhecer mais um pouco mais detalhadamente a história do mestre Zé Caboclo, né? Então, é um motivo de muita alegria de poder vivenciar essa história tão importante na nossa vida. Zé Caboclo em uma palavra: inteligência, competência, criatividade,
Companheiro. Sinceridade. Amor.